Questão 1, então, das atividades que vocês entregaram na última aula, na sexta-feira, até o meio-dia. Número 1, então, diz assim: um móvel parte do quilômetro 50 com velocidade constante de 70 km por hora. Determine o deslocamento do móvel em 30 minutos. Bom, o que a gente precisa fazer? A gente retira os dados, né? Então, como ele parte do quilômetro 50, significa que a posição inicial do móvel é 50 quilômetros. Nós temos uma velocidade que é de 70 quilômetros por hora e nós também temos uma variação do tempo que é de 30 minutos. Claro que se a gente observar, né, todas as unidades estão em quilômetros e quilômetros por hora, nós vamos ter que transformar esses minutos para segundos. E qual é a pergunta do nosso exercício? Qual é o deslocamento, ou seja, qual é o valor do nosso ΔS? Bom, antes de aplicarmos diretamente na nossa equação da velocidade, nós temos que lembrar que o tempo é dado em minutos e nós vamos ter que transformar para horas. O que a gente sabe? Nós temos a relação de que uma hora corresponde a 60 minutos, x corresponde a 30 minutos que a gente quer transformar. Então, nós vamos ter que x vale 30 dividido por 60, e nós temos que 30 minutos corresponde a 0,5 de horas. Então, substituímos, né, no ΔT 0,5 de horas e não 30 minutos, porque as unidades precisam ser compatíveis, tá? Bom, substituindo na nossa equação da velocidade. Velocidade é a variação da posição dividido pela variação do tempo. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o que a gente tem. Então, nós temos que a velocidade é 70, nós temos que o nosso ΔS é a nossa incógnita, e nós temos que o tempo é 0,5. O que a gente faz? Multiplica 70 por 0,5 e nós vamos ter que o deslocamento desse móvel, então, é de 35 metros, certo? Questão 2. A questão 2 fala sobre a questão de um trem. Isso nós já tínhamos discutido também, né, nos exemplos anteriores, né, e nos exercícios anteriores. Sempre que tem um trem, significa que é um móvel, é algo que está se deslocando, que está em movimento, que tem um comprimento muito grande, tá? Então, significa que a gente tem que levar em consideração o comprimento desse móvel. Nesse caso, é um trem. Então, diz assim: um trem com 10 vagões atravessa uma ponte de 300 metros. Sabendo que cada vagão possui 5 metros de comprimento, calcule quanto tempo o trem gastará para atravessar a ponte. Bom, vamos fazer um esquema para entender um pouquinho melhor. Então, eu estabeleço, né, uma linha reta, meu referencial, onde eu vou ter 10 vagões. Então, né, o que eu sei? Que cada vagão tem 5 metros, mas nós temos 10 vagões. 10 vezes 5, então significa que o comprimento total do nosso trem é de 50 metros, certo? E ele vai atravessar uma ponte de 300 metros. O que significa isso? Significa que para que o trem ultrapasse toda a ponte, significa que ele tem que andar todo o deslocamento, que é o comprimento do próprio trem, mais o da ponte, ou seja, o deslocamento do nosso trem vai ser de 350 metros, certo? A variação do tempo é o que a gente quer, porque ele está pedindo, ó, calcule quanto tempo o trem gastará para atravessar a ponte. E também, eu lembro vocês que no exercício não tinha velocidade, né? Então, eu havia avisado vocês, né, que tinha ocorrido um erro na hora da digitação e que a velocidade a ser considerada era de 50 metros por segundo, por isso que ela está em vermelho aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar novamente a equação da velocidade, né, que é a variação da posição dividido pela variação do tempo. Substituímos o que nós temos, então nós temos que a velocidade é 50, que a variação da posição é 350 e nós queremos descobrir qual é o valor do tempo,
que a gente faz? Troca de lugar o tempo com os 50. Como que fica? Variação do tempo vai ser 350 dividido por 50, que vai nos dar o resultado que o tempo que o trem gastará para ultrapassar essa ponte vai ser de 7 segundos. Questão 3. A questão 3 diz assim: um ponto material se desloca de acordo com o gráfico abaixo. Determine posição inicial, a posição final, o tempo de movimento que está sendo representado pelo gráfico, o tipo de movimento, desculpa, a velocidade e a equação horária da posição. Dica: não substituir, então, o tempo, certo? Vamos fazer a letra A. A letra A diz assim: determine a posição inicial. O que é a posição inicial? A posição inicial vai ser a posição em que nós teremos o tempo igual a zero. Nesse caso, vai ser 50, porque nós podemos perceber que quando a posição é 20, o tempo vai ser 1, e quando a posição é menos 10, o tempo é 2 segundos, certo? Então, quando nós tivermos o tempo igual a zero, nós vamos ter a posição 50. Então, por isso, a posição inicial é 50 metros, certo? Encontramos a letra A, apenas com análise do gráfico. Letra B, a posição final. A posição final vai ser a última posição que eu tenho. Ó, eu tenho a posição no tempo 1, que é 20 segundos, no tempo 2, que é menos 10. Então, a última posição que eu tenho é de menos 10 metros. Então, encontramos a letra B. Letra C, o tipo de movimento que está sendo representado no gráfico. Bom, o que nós temos no gráfico? Nós temos o eixo posição em função do tempo. Nós sabemos que uma representação da posição em função do tempo, que é dado por uma reta, nós temos o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Porém, essa reta ainda, a gente consegue analisar que ela é decrescente, porque a posição inicial é 50 e a final é menos 10, ou seja, a posição está diminuindo o valor de acordo com o tempo. Então, por isso que a gente diz que a gente está trabalhando aqui no exercício 3 com um gráfico que representa o movimento retilíneo uniforme regressivo ou retrógrado, certo? Agora, vamos fazer a letra D. A letra D deste mesmo exercício pede a velocidade. O que nós sabemos? Que velocidade é a variação da posição em função do tempo. Então, significa que nós temos que calcular a variação da posição e a variação do tempo através dos dados desse gráfico. Nós já temos da letra A que a posição inicial é 50 metros, a posição final é menos 10 metros. E nós sabemos calcular a variação da posição pela equação posição final menos a inicial. Então, a variação da posição vai ser menos 10 menos 50. Isso vai me dar uma variação da posição de menos 60, que já era esperado, porque a variação da posição teria que dar negativo, porque nós já sabemos e já classificamos na letra C que esse movimento é um movimento regressivo, certo? Então, a velocidade vai ter que dar negativo. Então, a variação da posição, menos 60. Qual é a variação do tempo? Olhando no gráfico, de 0 a 2 segundos, 2 segundos. Substituindo agora na equação da velocidade, o que nós temos? Variação da posição, menos 60, dividido por 2, nós temos que a velocidade é menos 30 metros por segundo. Ou seja, confirma-se aqui que a velocidade é negativa, ou seja, é um movimento regressivo que a gente está representando aqui. Na letra E, ele nos pede a equação horária da posição. Agora, prestem bem atenção. A equação horária da posição para o movimento uniforme é dado pela equação S igual a S0 mais V vezes T. Mas para que essa equação continue sendo a equação horária da posição, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos não substituir o S e nem substituir o tempo, porque ela precisa ser uma posição horária, ou seja, depender do horário, do tempo, e é da posição. Então, esses dois termos a gente não substitui. Como ficaria? A nossa equação horária desse gráfico
que nós estamos representando, ficaria posição igual a 50 menos 30t. Não substituímos nem a posição, nem o tempo. Encontramos a equação horária. É apenas isso. Não podemos subtrair, não podemos somar os termos, porque um tem o tempo e o outro não tem, certo? Número 4. A atividade 4 diz assim: sabendo que um móvel parte da posição inicial de 2 metros e que sua velocidade é de 3 metros por segundo, preencha a tabela. Então, o que nós temos na tabela? Nós temos o tempo dado em segundos e a posição dada em metros. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a velocidade, como nós fizemos lá no início, quando a gente discutiu o conceito básico de velocidade. Qual é a ideia? A velocidade do nosso móvel é de 3 metros por segundo. O que significa isso? Significa que em 1 segundo ele se desloca 3 metros, em 2 segundos 6 metros, em 3 segundos 9 metros e assim por diante, certo? O que nós vamos ter que dizer aqui? O quanto que ele se desloca em cada um deles. O que nós temos? Nós temos como dado aí no problema que a posição inicial do móvel é de 2 metros. Então, nós vamos substituir aqui 2. O que nós sabemos? Olha só na tabela. Na linha que é do tempo, o que nós temos? De 0 a 1, nós temos que se deslocou 1 segundo. Em 1 segundo, ele se desloca 3 metros. Como ele iniciou em 2, 2 mais 3, 5. Agora, na terceira coluna, nós temos que preencher quanto que ele andou de 1 para 2. De 1 para 2, quantos segundos tem? 1. Em 1 segundo, ele se desloca 3 metros. Então, 5 mais 3, 8. Agora, prestem bem atenção aqui no próximo passo. No próximo intervalo de tempo, ele sai de 2 segundos e vai para 4. É diferente, ou seja, decorreu 2 segundos. O que nós sabemos? Que em 2 segundos ele se desloca 6 metros. Então, 8 mais 6, 14. E agora, no próximo intervalo de tempo, de 4 para 5, nós temos apenas 1 segundo. Em 1 segundo, ele se desloca 3 metros. 14 mais 3, 17 metros. Assim concluímos o exercício 4. Exercício 5. Em uma trajetória orientada, o espaço inicial é de 20 metros. Se a velocidade do móvel é constante e é de 10 metros por segundo, determine o espaço no instante 5 segundos. O que nós vamos fazer? Retirar os dados. O que nós temos? Posição inicial, menos 20 metros. O que mais? A velocidade é igual e constante a 10 metros por segundo. O que nós queremos saber? Que no tempo 5 segundos, qual é o valor do espaço, ou seja, qual é o valor da posição. O que nós fazemos? Nós utilizamos a nossa equação horária da posição, porque daí nós vamos saber qual é a posição desse móvel no instante de tempo 5 segundos. Vamos substituir os dados. Posição vai ser igual a menos 20 mais 10 vezes 5. Lembrando que primeiro nós resolvemos a multiplicação para depois resolver a soma. Então, nós vamos ter menos 20 mais 50 e nós vamos encontrar que a posição desse móvel no instante igual a 5 segundos vai ser de 30 metros. Exercício 6. Considere o gráfico abaixo e determine. Letra A. O deslocamento do móvel no intervalo de 3 a 5 horas. O deslocamento do móvel no intervalo de 0 a 3 horas. E, na letra C, o deslocamento do móvel no intervalo de 0 a 5 horas. Primeiro, o que nós vamos fazer? Analisar o que nós temos nos eixos do gráfico. O que nós temos? Velocidade, dada em quilômetros por hora, e tempo, dado em horas. O que nós sabemos? Bom,
Vamos primeiro pensar na letra A. Na letra A, ele pede o deslocamento do móvel no intervalo de 3 horas a 5 horas. Vamos localizar isso no nosso gráfico. Olha só, no nosso gráfico, nós temos essa de 3 a 5 horas, nós vamos ter essa área que está em preto. O que nós sabemos? Que quando nós temos o gráfico V por T, velocidade em função do tempo, a área do gráfico vai me dar o deslocamento. Então, vamos calcular a área desse gráfico. Lembrando que nós temos aí um retângulo. Então, a área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Base é representada pela letra B e a altura pela letra H. Vamos analisar no gráfico. Quem que é a nossa base? Ó, aparece aí na setinha em vermelho. Vai de 3 a 5. Isso vale 2 horas. E quanto que é a minha altura? Ó? Vai de 60 a 0. A minha altura vai ser 60. Então, quando eu substituir na minha equação da área, nós vamos ter que a base vale 2 e a altura vale 60. Por isso, nós encontramos que o deslocamento do nosso móvel de 3 a 5 horas foi de 120 quilômetros, certo? Vamos fazer a letra B agora. A letra B, né, solicita que a gente determine o deslocamento do móvel no intervalo de 0 a 3 horas. Vamos localizar isso também no nosso gráfico. Por quê? Porque nós temos que lembrar que a área do gráfico vai me dar o deslocamento, mas ele só me dá o deslocamento porque nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? Olha, a área está em amarelo, tá? De 0 a 3 horas. O que nós sabemos? É a área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Vamos analisar o gráfico. Quanto que vale a base? Ó, a base vai de 0 a 3, então vale 3, e a altura vale de 90 a 0. Então, substituindo, a área vai ser 3 vezes 90, que vai me dar um deslocamento de 270 quilômetros. Então, de 0 a 3 horas, nós temos um deslocamento de 270 quilômetros. Fazendo a letra C. Na letra C, ele pede o deslocamento do móvel em todo o intervalo, de 0 até 5 horas. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o deslocamento através da soma da área calculada na letra A, mais a área calculada na letra B. Então, isso vai dar 120 mais 270, nós vamos ter um deslocamento de 390 quilômetros. Então, encontramos a resposta, circulamos, ok? Número 7. Então, prestem atenção agora na número 7, tá? A número 7 diz o seguinte: considere as equações horárias no sistema internacional e preencha a tabela. Bom, vamos entender primeiro a tabela. Então, o primeiro termo que a gente tem é ST. O que significa ST? É a posição em função do tempo. A segunda coluna é o quê? É a S0, entre parênteses, M. Significa que a posição inicial está sendo dado em metros. A terceira coluna, nós temos V, entre parênteses, metros por segundo. Ou seja, a velocidade é dado em metros por segundo. E a quarta coluna, então, é o tipo de movimento. Nós vamos ter que classificar o movimento através da análise das equações horárias. Então, vamos pegar a primeira equação horária. A primeira equação horária diz assim: S igual a 4 mais 3t. Como que a gente vai conseguir tirar a posição inicial e a velocidade desse móvel que está desempenhando, né, obedecendo essa equação horária? O que a gente faz? Para facilitar, a gente compara com a equação horária sem substituição de números. O que a gente percebe? Que nós temos um termo que é o S0, que é o termo que não tem o tempo multiplicando. Então, o que nós temos aqui na primeira? S0 vai ser 4 metros. Substituo na posição inicial. O que nós temos em frente ao tempo? A velocidade. Claro que nós temos que considerar também o sinal, nesse caso, mais 4. Mais o sinal, desculpa, não é mais 4.
o sinal positivo. Olha só em verde. O que nós temos? Que a velocidade vai valer 3. Opa, aqui eu errei. Então, vamos consertar. Mais 3. Que tipo de movimento nós vamos ter aqui? Movimento retilíneo uniforme progressivo. Por que ele é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Entenderam esse primeiro? Se não entenderam, volta um pouquinho a gravação, mas observem a segunda equação horária. A segunda equação horária ela é dada por S igual a 2t menos 5. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar as equações horárias. Compara com a equação genérica. O que a gente percebe? Opa, aqui nós temos termos trocados, né? A equação ela foi bagunçada, né? Então, nós temos o termo de tempo antes do que o termo que não tem o tempo. Então, olha só como vocês vão analisar. Vocês vão perceber que a posição inicial é esse valor menos 5. Então, menos 5. Porque é o termo que não tem o tempo. Agora, quem é que está na frente do tempo é o que... Quem está multiplicando o t de tempo é a velocidade. Quem que vai ser? O 2. Então, a minha velocidade vai ser 2. Como ela é positiva, significa que o meu movimento é movimento retilíneo uniforme progressivo, certo? Vamos para a terceira equação horária. A terceira equação horária é dada por S igual a 5t. Comparando com a nossa equação, o que a gente percebe? Opa, tem coisa faltando, né? O que está faltando? O termo da posição inicial. Se ele está faltando, significa que a posição inicial é 0. E quanto que vale a velocidade? É o que está na frente multiplicando o tempo. Quem é que está multiplicando? É o valor 5 positivo. Então, nós temos um movimento retilíneo uniforme progressivo. Vamos analisar agora uma quarta equação horária. Essa equação horária é dada por S igual a 6 menos T. Compara-se com a equação genérica. O que nós percebemos? Que nós temos um termo que não depende do tempo, que é a posição inicial, então ela vai ser 6. E nós temos também um termo que é o termo da velocidade. Quem é que está na frente do tempo? É a velocidade. Quem está multiplicando o tempo é a velocidade. Observem que para que eu tenha o t sozinho ali, ou seja, ele não é 2, ele não é 3, não é 6, não é 5, não é 10, significa que eu tenho que ter um valor que é o valor 1. Então, e analisando o sinal, observem que tem um sinal negativo. Então, significa que a nossa velocidade é de menos 1 e não 0, porque se fosse 0, a nossa equação horária ia ser S igual a 6. Não teríamos o termo, porque 0 vezes t seria 0. Então, a nossa velocidade é menos 1, porque na frente nós temos um sinal negativo e nós temos que ter o valor unitário. E é por isso que a última equação horária, ela representa, então, um movimento retilíneo uniforme, regressivo ou retrógrado. Ok? Questão 8. Considere a equação horária da posição de um móvel S igual a 6 mais 4t e determine o gráfico da velocidade em função do tempo e o gráfico da posição em função do tempo. Vamos pensar primeiro na letra A. O gráfico da velocidade em função do tempo. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos pegar nossa equação horária, nós vamos fazer assim como nós fizemos no exercício anterior. Nós vamos comparar com a equação horária genérica, porque aí sim nós vamos poder tirar o valor da velocidade. Então, nós podemos verificar o quê? Que a velocidade, devido às características do nosso movimento uniforme, é uma velocidade constante, ou seja, vai ter sempre o mesmo valor. E esse valor, neste caso, é de mais 4 metros por segundo. Agora, eu preciso representar essas duas características, né? A característica de que a velocidade é constante e que ela vale 4 metros por segundo. Como que a gente faz? Primeiro, representa os eixos. Um eixo cartesiano. Coloca velocidade, coloca
o termo do tempo e coloca um zero, um referencial. Zero. A velocidade é mais 4, então ela tem que ser colocada acima do zero, no sentido positivo da nossa reta. E, independente do tempo, a velocidade vai ter sempre o mesmo valor. Então, a equação horária me dá o valor da velocidade para que eu possa, sim, agora fazer o gráfico. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo fica assim. Agora, vamos para a letra B. A letra B, né, quer que a gente, então, represente o gráfico da posição em função do tempo. O que nós vamos fazer? Novamente, pegamos a nossa equação horária que diz posição é igual a 6 mais 4t. Comparamos com a equação genérica, S igual a S0 mais V vezes T. O que nós podemos tirar? Que a posição inicial do nosso móvel é de 6. O valor é 6 metros. Bom, o que eu posso concluir com isso? Que a posição inicial é de 6 metros e que a minha velocidade é positiva. O que significa isso? Significa que o meu gráfico vai iniciar em 6 e que se a velocidade é positiva, significa que eu tenho uma reta crescente, certo? Preciso fazer o gráfico da posição em função do tempo. Represento os eixos cartesianos, adiciono então a grandeza posição, a grandeza tempo, referencial zero. O nosso gráfico vai iniciar em 6, porque a posição inicial é em 6, e o nosso gráfico vai ser crescente, porque a nossa velocidade é positiva, certo? Último exercício, então, da atividade. O 9, então, diz assim: 2 carros, A e B, se deslocam numa pista retilínea, ou seja, em linha reta, ambos no mesmo sentido e com velocidades constantes. O carro que está na frente desenvolve 72 km por hora e o que está atrás desenvolve 126 km por hora. A distância entre eles é de 225 metros. Determine. Então, esse exercício ele pede para determinar a equação horária do móvel A, a equação horária do móvel B. Depois, ele pede para determinar também a posição de encontro, quanto tempo ele leva para que ocorra esse encontro. Então, o que nós vamos fazer? Como nós temos 2 carros, sempre uma representação nos ajuda muito. Então, nós vamos representar o que ele está me dizendo aqui. Então, o que nós vamos fazer? Uma pista retilínea, né? Nós vamos colocar 2 carros, o carro A e o carro B. Os dois estão andando na mesma direção e no mesmo sentido. Então, os dois vão andar para a direita. Eu representei aqui, certo? Eu vou localizar, porque a distância entre eles é de 225 metros. Então, eu digo que B está na posição 0 metros e A está em 225 metros, tá? Eu sei que B está com uma velocidade de 126 km por hora e que essa velocidade tem que ser transformada para metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6. A velocidade de B, então, vai ficar 35 metros por segundo. E a velocidade de A. Então, a velocidade de A é 72 km por hora, dividido por 3,6, vai dar 20 metros por segundo. Ok? Muito bem. O que mais eu posso tirar desse exercício, dessa ideia que a gente está tendo da representação? Que a posição inicial de A vai ser 225 metros e a posição de B vai ser 0 metros. Então, se eu quero, então, determinar a equação horária da posição do carro A, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação genérica, que é a posição igual à posição inicial mais velocidade vezes o tempo, e vamos substituir pelas grandezas do móvel A. Então, vai ficar a posição do móvel A é igual à posição inicial do móvel A mais a velocidade do móvel A vezes o tempo. Substituindo, a posição de A vai ser igual à posição inicial, que é 225, mais a velocidade, que é 20, vezes o tempo. Lembrando, né, que a equação horária a gente não substitui nem a S da posição e nem o tempo. Então,
encontramos a equação horária do móvel A, certo? Vamos para a letra B. A letra B, então, nos solicita determinar a equação horária da posição do carro B. O que nós vamos fazer? Pegar a mesma equação genérica, só que agora as grandezas vão ser do móvel B. Então, vamos substituir. A posição inicial do móvel B é 0, a velocidade do móvel B é 35 vezes o tempo. Encontramos a equação horária do móvel B. Vamos para a letra C. Na letra C, ele pede em que instante ocorre o encontro dos carros. O que é o encontro dos carros? O encontro dos carros vai acontecer quando a posição de A e a posição de B forem iguais. Então, eles vão estar na mesma posição. Então, sabendo disso, matematicamente posição de A é igual à posição de B. Substituindo do lado esquerdo da nossa equação a equação da posição de A, que é dado aqui na letra A por 225 mais 20t, e na parte direita, então, da nossa equação, só a posição de B. Observem que nós tínhamos 0 mais 35t, mas como 0 é 0, nós deixamos ele de fora e só substituímos 35t. O que nós vamos fazer? No lado direito da equação, nós vamos deixar o que tem no tempo e o que não tem o tempo do lado esquerdo. O que nós vamos ter? 225 igual a 15t, tempo vai ser 225 dividido por 15, e nós vamos encontrar, então, que vão se passar 15 segundos para que os dois móveis se encontrem, certo? Agora, então, a última questão, então, a letra D, que solicita em que posição ocorre o encontro do carro. Bom, como eu disse para vocês, na letra C, nós temos que a posição de A é igual à posição de B, achamos o tempo que eles levam para se encontrar. Se eu quero determinar qual é a posição que ocorreu esse encontro, eu posso pegar a equação horária que nós encontramos na letra A ou na letra B, tá? Mas como na letra B nós temos um zero e isso facilita, nós vamos pegar a equação horária de B. Então, a posição de B é 0 mais 35 vezes o tempo. O que nós vamos substituir? No lugar do tempo, nós vamos substituir o tempo que eles levam para se encontrar, que são 15 segundos. Então, a posição de B vai ser 0 mais 35 vezes 15. E isso vai me dar uma posição de 525 metros. Então, encontramos a posição de encontro. Se eu substituir os 15 segundos que nós encontramos na letra C na equação horária do móvel A, nós vamos encontrar o mesmo valor, certo? Então, espero que essa explicação tenha, deixado um pouquinho mais claro o entendimento do nosso movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme. Obrigada.